Olá, alinhados! Tudo bom com vocês? Eu sou Ema Bacarin, estou aqui para mais um especial episódio. Eu sou mentora de relacionamentos, estou aqui com meu marido, meu amado marido adestrado, que me chama de adestradora de maridos e carinhosamente está aqui para compartilhar comigo mais um episódio. E hoje estou eu aqui, Félix Costa, facilitador de organizações, marido dessa mulher maravilhosa, nossa rainha. E hoje a gente vem com uma metáfora, né? A gente vem assim, com um ditado que a gente já aprendeu. Vocês já devem ter ouvido, não sei se ouviram alguma vez falar assim: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E aí, você concorda com isso? Então, antes de mais nada, da gente começar essa brincadeira, esse papo sério, esse papo reto, esse alinhamento, dá um like, clica aí, se inscreva. A tua inscrição para a gente é muito importante, porque isso valida o nosso programa, faz com que a gente possa fornecer maior conteúdo para você. E se você tiver algum assunto que você gostaria que a gente discutisse, conversasse, põe aqui, vai ser muito legal para nós. Mas vamos começar a nossa conversa? E aí, briga de marido e mulher, se mete a colher ou não se mete? É complexo, né? Eu lembro que a gente se casou bem jovem, né? Bem jovem. Eu me lembro que quando eu refletia sobre o nosso casamento, eu ficava assim, analisando. E aí, casamento é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Eu ficava tentando resolver tudo sozinha. E tentando pesquisar, tentando entender. Na época não tinha nem internet, né? Ficava lendo nas revistinhas. É verdade. Quantas vezes? E muitas vezes eu achava, deve ser assim mesmo, deve ser assim mesmo. Quantas vezes as famílias interferem na tentativa de ajudar? Quantas vezes amigos, parentes, né, vão intervindo, dando dica, dando palpite. Não é assim, faz assado, faz isso, faz aquilo, né? Para tentar contribuir. E aí, quando a gente traz esse tema, né, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é muito para a gente entender assim, de fato, na verdade, né, vamos falar um pouco da gente. A gente teve que resolver os nossos problemas ou não? Problema de um casal tem ou não tem que ser resolvido pelo casal? Quem vai resolver de fato é o casal. Mas tem momentos que a gente é muito influenciado por quem está perto, positivamente, e às vezes a família interfere muito negativamente. E não só a família. E positivamente também, mas é difícil a gente discernir quando é positivo e quando é negativo. Depende muito da maturidade que o casal está para perceber o que aquilo está me ajudando e o que aquilo está atrapalhando. Sim. E quando a gente começa a falar sobre isso, é inevitável a gente começar a lembrar das nossas histórias, lembrar das histórias dos casais que passaram na nossa vida, né? Então, e o quanto foi importante a gente poder ouvir outras histórias, outros pontos de vista, outras maneiras de ver o problema de formas diferentes, com outra cultura, com outra perspectiva, né? Ver o tipo de resultado. Então, eu trago esse tema muito com dois pontos, acho que principais. Você falou uma coisa que é fundamental. Quem vai resolver o problema entre um casal? Quem vai resolver o problema dentro de uma discussão? É o casal. Por quê? Porque é com o casal que está acontecendo, é com a dupla que está rolando, é com quem... onde está a questão? Quer ver a nossa primeira crise? Eu não lembro. Eu lembro. Tivemos crise. Primeira de
853 mil. Nossa primeira crise, nós tínhamos 4 anos de casado. O pessoal fala que a primeira é com 7, a nossa foi com 4. Espera um pouquinho. Abrir uma parênteses. Essa história de crise dos 7, dos 14, é mentira. Na verdade, você tem crise há 1 mês, 2 meses, 3 anos, 2 anos, 5 anos. É a vida inteira a crise. Vou até voltar um pouquinho antes disso, porque eu me lembro que as minhas primeiras reflexões de casada eram as seguintes. Nossa, o pessoal diz que os primeiros meses são lua de mel. Puta que pariu. E eu ficava, cadê a lua de mel? Mas onde está a lua de mel que eu não achei? Que é lua de mel, né? Que melda é essa, né? Cadê a lua de mel? Mas assim, porque tem um contexto, né? mãe com 17 anos não foi nada vez. fácil, né? Uma situação difícil, tudo começando. Nós amadurecemos grana, juntos, né? Então, enfim. Mas- Depois a gente mas fez valer a forjou- pena, mas o começo... forjou quem nós somos hoje, a nossa relação de hoje. E a gente está aqui nesse podcast falando, né? Mas a primeira Você ia crise falar. aos 4 Fala anos dela. de idade, Que eu não lembro, não deve ter 4 anos de casado, É. você chegou para mim e trouxe a frase fatídica. Eu não sei se eu quero continuar casado. Não. Eu falei... Eu falei isso, é? Falou? Corajoso, hein? Falei, tá bom. Então, pode pensar. Você vai ter 1 mês para você pensar, só que eu também vou pensar. Então, risco total para você e risco total para mim. Risco de você se arrepender e eu risco de encontrar alguém melhor que você. Eu não sei de onde eu tirei essa coragem. Não, fantástica, né? Maravilhosa. Eu devo ter voltado no mesmo instante, não foi, não? Aí você bateu na tua casa e voltou. Só que você fez uma malinha com as melhores roupas, Foi. chorando, e eu chorando do outro lado. E aí você foi para a casa do seu pai e eu fui para a casa da minha mãe, cada um chorando de um lado. E quando você bateu na casa do seu pai, o que ele te disse? Volta lá e vai resolver os problemas com a D. E teu pai foi muito sábio. Foi. E quando você chegou em casa e eu não estava, você ficou louco. E eu só fui dormir com a minha mãe, mais nada. Então, essa foi a nossa primeira crise. E aí, nós sentamos no sofá e choramos a madrugada inteira para conversar sobre o que estava acontecendo. Sim. E, na verdade, o que estava acontecendo? A gente não se olhava, a gente não conversava, a gente estava com medo, e etc, etc. A gente estava aprendendo a viver a 2. A verdade era essa. A gente não sabia nem viver sozinho. Quanto Que dirá mais viver a dois. 2. E quanto mais com o terceiro chegando, né? Porque o Tiago estava E tínhamos um estourando, né? filho de 3 para 4 aninhos que dependia de nós 2, que era o É Tiago. verdade, já estava lá o Tiago. o Tiago já estava lá. É mesmo, o Tiago já estava lá. E por aí, a gente já tivemos aí a nossa primeira necessidade de alguém que deu um empurrão, só que, de fato, quem cuidou do que estava acontecendo fomos nós 2. Sim. Então, uma coisa que vem é assim. Quando a gente começa a falar sobre a discussão de um casal, o atrito, o desentendimento, o não entendimento, a falta de diálogo, né? Toda a manutenção que é necessária no processo. E eu vou falar do casal, e a gente também pode falar disso dentro da empresa, dentro de qualquer lugar, né? Quando existe, é de responsabilidade de quem está envolvido resolver. Mas, às vezes, a gente está tão dentro do problema, está tão absorto por aquilo que está acontecendo, está tão dentro do furacão, que a gente não enxerga a possibilidade nem solução. Né? Ou, às vezes, a solução é a separação, a solução é a demissão, a solução é sair da área, é alguma coisa de rompimento, né? Como se a gente largasse. Quando que a solução é a separação? Eu acho que antes... Para você. Eu acho que, assim, antes de considerar a separação como uma solução, porque ela é uma possibilidade, tem uma outra coisa que vem, que é assim, o que é que está acontecendo? E qual é a coragem que eu tenho de lidar com o que está acontecendo e poder aprender com o que está acontecendo?
Qual é a capacidade de resiliência que eu tenho para absorver o que está acontecendo e tirar um processo de aprendizado disso que é necessário? Porque se está acontecendo alguma coisa, eu com certeza tenho 50% de responsabilidade disso. O outro 50% é do outro. Nunca mais nem menos. Então, como é que a gente Aliás, lida? eu acho que isso foi um grande pilar nosso. Nosso, porque nós dois acreditamos nisso sempre, que cada um tinha 50% de responsabilidade em tudo que acontecia. Eu estou tentando lembrar se isso foi alguma crença que alguém instalou, se foi algum tipo de guru que falou. Eu não me lembro. Eu Eu acho que sei foi que o Jorge, um grande amigo nosso. eu realmente eu me vem assim uma leve lembrança de quando a gente transitou pelas religiões orientais, né, que a gente teve toda uma caminhada na linha do budismo, na Perfect Liberty, né, na Hitonomichi e tal, que trazia alguns conceitos, alguns paradigmas bem estruturados, né? E um deles era o mundo é um reflexo seu, né? E tinha outra coisa que falava sobre quando você tiver um problema, lembra sempre que você só é responsável por 50%. Os outros 50% é o outro, mas você tem que cuidar do seu, não do outro. Então, eu acho que é desse lugar. É tão antigo que eu já nem lembro mais, mas foi aderente, né? Então, assim, primeiro que foi bom porque eu não tenho que assumir tudo sozinho, né? Então alivia. Mas por outro lado, a responsabilidade, o peso não é do outro, o peso é também meu. Então eu tenho que cuidar da minha parte. E Eu se está acho, acontecendo numa relação a dois, metade desse problema aqui é meu. e se está acontecendo numa relação a muitos, metade desse problema é meu, outra metade é da galera. Então eu tenho que cuidar da minha metade. Sempre a metade é sua. E aí, nesse contexto, eu acho que tem uma coisa assim da responsabilidade que a gente foi tendo, foi percebendo. Né? E a partir daí, a gente tentar entender como lidava com a outra metade que não era minha e que eu não tinha o que fazer, e, portanto, cada um tem que fazer o seu. E aí o lugar que a gente foi buscar de estudar, buscar fundamentos em várias linhas de conhecimento, né? Não só na espiritualidade, mas no conhecimento da psicologia, no conhecimento, no autoconhecimento. Né? Então, acho que a gente teve uma predisposição muito cedo para essa pesquisa, para essa De busca. buscar conhecimento e buscar ajuda. Quem tinha mais conhecimento que a gente sobre alguma coisa que pudesse trazer para a gente um olhar diferente do que a gente tinha. Acho É que verdade. este espaço que eu vou dizer, uma certa humildade, uma certa vontade de dar certo, eu acho que foi um ponto fundamental para nós. E aí me vem o quanto muitas pessoas, muitos clientes, muitos empresários, muitos casais tentam resolver os seus problemas dentro de casa, tipo aquele negócio assim, ó, o assunto tem que ser tratado em quatro paredes, né? O que se acontece lá não pode sair para fora. É um puta engano, porque às vezes é lá fora e é nessa discussão externa ou é nessa percepção sobre outros pontos de vista que ajuda você a refletir sobre os valores que você está estabelecendo, sobre as teimosias que você está criando, sobre o quanto você é imaturo. Né? Então, eu conheço muita gente no mundo corporativo e recentemente eu tenho tido muito mais pessoas com altíssimo nível de incompetência emocional. Portanto, baixa sensibilidade para perceber os seus limites, muito baixa capacidade de perceber a sensibilidade do que acontece com os outros, considerando tudo muito mimimi, que na verdade é a incompetência de você fazer a leitura da dor do outro, e querendo resolver os seus problemas como se fosse o dono da verdade. Tem que ser do meu jeito. Aí vem, como sempre a gente cita, né? O Enneagrama foi um grande pano de fundo na nossa vida para a Foi. gente lidar com todos os problemas que a gente tinha
entre nós dois. Foi um divisor de águas, eu diria. Né? Eu acho que assim, existem alguns divisores de água. Um Eu divisor acho que o primeiro, e mantenedor, né? eu Porque acho ele que manteve exata. ali a nossa Eu união. diria assim, ó, de maneira geral, um dos primeiros divisores de água foi entender a psique humana a partir do que a neurociência e a neurolinguística nos ajudava, né? Que foi o primeiro trabalho que a gente foi absorver, foi entender, foi estudar, foi vivenciar para poder entender a comunicação. Aí, em seguida, veio o Eneagrama como uma ferramenta de comportamento, uma ferramenta de leitura de emoções, da perspectiva psíquica e dos modelos de funcionamento. E, a partir dele, surgiram vários outros trabalhos que ampliaram ainda mais. Mas nada disso adiantaria, porque tudo isso poderia ser teoria. Que é uma boa parte. Mas nada disso adiantaria se não tivesse diálogo e vontade da gente se entender. Sem dúvida. Da gente se conhecer, da gente lidar com os problemas, da gente buscar realmente ser melhor e fazer nossa vida valer a pena estando juntos. Porque você tinha um objetivo de fazer dar certo e eu também tinha. Sim. Só que, mesmo que nós tivéssemos, como tivemos, vários momentos, objetivos diferentes, porque a gente está ainda se construindo, né? Em alguns momentos eu tinha um objetivo, você tinha outro e tal, mas nós caminhávamos por um processo de querer dar certo, de querer fazer funcionar, né? Da vida valer a pena, né? De não passar uma vida medíocre, né? Então a gente sempre teve esse afã. E a partir desse jogo da vida, a gente foi buscando gente muito boa, né? Nós tivemos excelentes profissionais, mentores fantásticos na nossa vida. Eu posso destacar o Dr. Dimas Calegari, né? Um médico... Foi o nosso mestre na área de Reich, né? Na estrutura corporal. Foi meu terapeuta, foi meu professor, né? Foi teu terapeuta, teu mestre, teu professor também, que nos ajudou muito a olhar o nosso umbigo e ver como que a gente funcionava. Para as nossas emoções. Nos deu muita base, né? O próprio Márcio e a Fabrícia trouxeram muita bagagem sobre a utilização da ferramenta do Eneagrama, né? No contexto que eles traziam. E tivemos vários professores. Mas eu acho que nós também fomos professor um do outro. Quando eu trago isso, a gente traz esse tema, eu acho que tem uma coisa que é assim, quão importante é, tanto no ambiente familiar, a gente poder buscar um profissional na área de terapia, psicoterapia, que possa nos ajudar a equilibrar e resolver questões emocionais que estão lá há muito tempo, que vêm às vezes da nossa infância, que interferem na relação. Possa buscar um trabalho de um coach, de uma mentoria, que possa trazer um aspecto mais profissional, mais objetivo, às vezes mais curto, objetivo, para poder nos maximizar. Quanto que programas de autoconhecimento que a gente fez, um monte, né? Se a gente for lembrar, foi muita grana que a gente colocou. Mas quando a gente volta para o nosso tema de hoje, que é em briga de marido e mulher não se mete a colher, qual é o profissional que pode ajudar um casal que está no ponto de buscar essa mentoria, essa ajuda, essa colher? Né? Essa pergunta... Porque, assim, está cheio de gente querendo ajudar, sim, com boas intenções, ótimos, mas que não são casados, por exemplo, ou... não tiveram não tem tanta musculatura. experiência. Sim. Ou tem algum... Ou tem... Sei lá, não tem filhos. Assim, é bom perceber quem é a pessoa que está te ajudando. Eu sempre busquei ajuda de quem já passou por coisas que eu estava passando. Sim. Sendo, eu queria emagrecer, eu quero ajuda de quem já emagreceu. Eu queria aprender inglês, eu quero aprender com alguém que teve dificuldade que eu tive. Então, assim, buscar um profissional que está à frente do que eu estou.
Né? Você me faz lembrar um tema que a gente já falou aqui, né? Que assim, às vezes você é um coach de sucesso, né? Que vai levar uma pessoa a ter abundância, sucesso, realização e dinheiro, mas tu tá num perrengue desgraçado pagando conta, tá com um Fiat Uno quebrado, né? Não tá. Então assim, entender qual é o nível de abundância, qual é o nível de prosperidade, qual é o nível de consciência que este indivíduo tem, que tem uma super boa intenção, vai te levar até onde? Qual é o Exato. resultado que esse indivíduo teve que ele vai te levar? Porque está tudo bem você ter abundância, até ter um Fiat, até você ter determinado nível, seja ele qual for. É que se você deseja algo mais sólido, um resultado mais eficaz, tu precisa estar junto de gente que tem alguma relação que tem um resultado muito próximo do que você espera. Ou seja, o ambiente, né? O Sim. ambiente vai influenciar nas crenças, o estilo de ensino, a didática, a escola que a pessoa vai trazer de conhecimento vai influenciar no processo. Então, uma das questões fundamentais para que você possa meter a colher numa discussão, num conflito, seja de um marido e mulher, seja de um processo de conflito empresarial, seja num processo de um conselho de empresa, seja num desenvolvimento de um time, num team building, é você ter experimentado certas situações. Então, a maturidade e a experiência contam para criar uma coisa que a gente chama de confiança. Só Confiança. Porque, podemos aproveitar se houver confiança. exato, se eu estiver com uma profissional, vamos pensar numa profissional mulher, que esteja extremamente ferida com o masculino, e ela pode me induzir a coisas que não é o que eu quero, por exemplo. Então, analisar exatamente o que ela acredita sobre relacionamento para que ela me ajude a passar pelo que eu estou passando. Sim. E eu acho E que vice-versa, no eu acho lado que tem um masculino viés também. quando você fala que me faz perceber que, assim, às vezes, a gente envolvido pelo problema, seja ele qual for, relacionamento, né, empresarial, a gente já tem mais ou menos ideia da saída. E é uma tendência da gente buscar uma solução de alguém que tem um viés parecido com a saída que eu já imagino. Então, eu estou querendo separar, eu acho que minha questão é separação. Então, eu encontro alguém que já separou. Por quê? Porque ele já passou por isso e ele vai me ajudar nessa saída. Então, isso Sim. é um viés de busca. O outro E é tá tudo quando certo e se a é pessoa e é uma quiser decisão. isso, A questão é mas que não se enganar, né? às vezes a sua decisão está comprometida por uma série de questões. E quando você busca alguém que não tem o viés de ou separar, ou de demitir, ou de algo específico, mas um viés de observar, estar atento ao que está acontecendo, trazer várias possibilidades, para que você possa ter não apenas uma saída, mas você possa ter várias escolhas. Eu acho que a grande maestria de quem pode ajudar alguém é já ter experimentado várias perspectivas para facilitar para esse indivíduo ter escolha, porque a escolha sempre vai ser dele, seja ele quem for e na situação que for. Até porque o resultado é dele e ele que vai ter que dar conta, seja ele qual for. E eu acho que é esse o lugar que a gente precisa estar atento, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, desde que você seja chamado e tenha competência para poder contribuir. Boa. Eu acho que essa é a grande sacada. Então, minha dica para você, que passa por uma crise conjugal, que passa por uma questão de líderes dentro da organização, ou mesmo enquanto empresário ou enquanto sócio, né, que tem uma questão, quando tu for buscar alguém, lembra sempre de procurar alguém que tenha autoridade naquilo que vai te oferecer. E não apenas um viés de saída, mas várias possibilidades para você poder ter escolha. Essa é a minha dica para você. E eu acho que é a dica que nós
trazemos para nós, né? Então, sempre quando olho uma questão de um cliente, diagnosticar. Recentemente, E não só as escolhas, mas a experiência, né? Mas tem a ver com as que é a escolhas. experimentação que esse indivíduo teve. Recentemente, a gente tem tido muitos clientes, né, que já estão num nível de saúde mental, saúde psíquica, comprometida por ambientes altamente tóxicos, né? E aí eu estou falando Isso é muito mais do ambiente interessante. corporativo. E aí, normalmente, essas pessoas, num ambiente altamente competitivo, que tem que dar conta, tem que performar, tem que bater meta, tem que ganhar dinheiro, tem que dar certo, no mercado que é uma maluquice, elas ficam comprometidas com os ter que dar certo, ter que ter resposta, ter que um monte de questões. E lhe falta recurso e humildade para poder buscar ajuda. Eu recentemente estava trabalhando com uma cliente, né, que estava surtando, pediu ajuda, e a gente foi lá fazer um trabalho com um time. E aí, depois de fazer o trabalho com o time, a gente começou a perceber o quanto que o que ela queria do time era muito mais do que o time queria dela, né? Então, ela era o centro do grande Do problema. problema, né? Não que o time não tivesse seus problemas, como é natural, mas ela tinha uma questão muito séria. E ao começar a fazer o trabalho com ela, ela falou: Nossa, eu preciso de ajuda. Eu falei: Opa, que legal. Então vamos montar um programa, um processo para essa ajuda, para facilitar o processo. E quando a gente começa, ela dá de cara com um monte de necessidade que ela tem das suas imaturidades, da sua imaturidade emocional, da sua dependência das pessoas, do seu ciúme com as pessoas no processo, a sua sensação de autoimportância que não estava sendo lidada, uma imaturidade, né, advinda de N questões. E quando a gente começa a trabalhar, fala: olha, a gente vai precisar de ajuda de outros profissionais, a gente vai precisar de ajuda química. Portanto, tu vai ter que buscar uma ajuda de psiquiatra, Ajuda uma médica. ajuda médica, porque tu tá com um problema químico já. Então, é necessário. E é necessário ter disciplina. A mesma disciplina que você tem para trabalhar, você vai ter que ter para se cuidar. Nós vamos precisar de ajuda de um fisioterapeuta, porque você vai ter que fazer exercício, você vai ter que se movimentar. Não adianta só vir para o trabalho, tu vai ter que gastar energia para poder trazer equilíbrio. Então, você vai precisar de ajuda nessa área esportiva, para poder te gerar. E aí, quando a gente começa a montar, a pessoa começa a se boicotar. Ela começa a não mais querer a ajuda. Então, é um lugar que a gente tem que estar muito cuidadoso, né? Porque me vem isso assim, às vezes a gente tem ferramenta, a gente tem a colher, mas a gente não tem a paciência, a tolerância e a resiliência para entender que cada pessoa tem o seu tempo E para poder precisa fazer a ver se ela caminhada. está na hora, né, dela realmente utilizar essa ajuda. Sim, Se ela quer essa ajuda, porque vai demandar dela, né? É sim. mais fácil culpar alguém. É o meu marido que não está É fazendo, minha empresa que não não meus funciona, filhos que me ocupam, é é o meu meu chefe. trabalho, eu estou doente. Mas, na verdade, talvez ela não queira, nesse momento, fazer a mudança interna que ela precisa. Sem dúvida. E tem uma outra coisa que me vem, que assim, é uma crença, né, que eu construí, eu acho que nós construímos, que cada pessoa tem a mão para acessar o coração de alguém, que só você vai poder acessar. Então, às vezes, você pode ter competência, você pode ter experiência, você pode ter um monte de coisa, mas não é você. Porque para essa pessoa, tem alguém específico que vai tocar ela. Tem alguém específico que vai acompanhar ela, que vai ser o aliado dela nessa jornada, seja a jornada que durar, o tempo que durar. Então, a gente precisa também encontrar aquela que o nosso coração bate, aquela que a gente pode O confiar. profissional que... Eu acho que o melhor profissional que vai te ajudar é aquele que você confia, se inspira e que você pode ser mais você. Esse é o que mais vai te ajudar. Sem dúvida. Eu acho que, dentro desse contexto, a gente fica repensando, então, em briga de marido e mulher, se mete a colher? Depende, se tiver autorização. Isso. Então,
o quanto nós estamos autorizando pessoas a poderem nos ajudar. Aí é interessante, né? Você autoriza quem a dar pitaco na tua vida amorosa? Quem eu respeito, No teu relacionamento. quem eu admiro, quem eu respeito, quem já vivenciou alguma coisa que possa somar para mim e, sobretudo, quem me respeita. Respeita o meu espaço, respeita o meu tempo. Então, o respeito é mútuo. E isso eu acho que é o fundamental. Quando você me pergunta, você me instiga. Porque você sabe muito bem que eu sou uma pessoa extremamente conservadora com relação às nossas questões. Eu não gosto nem de vizinho, não é verdade? Você já sabe. Pessoal, se você é meu vizinho, me perdoe, tá? Mas eu não gosto de você, não é por nada, é só porque você é meu vizinho. Então, tá? Mas tudo bem, a gente ainda faz amizade. Porque a privacidade é um lugar muito sagrado. Então, é importante... Eu não, eu converso com todos os vizinhos. Grupo do condomínio, eu conheço todo mundo. É fantástico, né? Eu acho uma barata. Às vezes, quando eu quero alguma coisa, eu te pergunto, alguém falou alguma coisa sobre tal coisa, né? A serra tá bloqueada, né? Como é que tá lá? Aconteceu alguma coisa? Você sabe de tudo, né? É uma rede de relacionamento que eu acho lindo, mas eu não dou conta. Eu tenho 830 mil grupos do meu WhatsApp. Eu não dou conta dessa... Quando eu entro num grupo, eu falo, a primeira coisa que eu falo é, não me dê bom dia. Não enche de assunto aqui. Por favor, cada um vai para a sua igreja. Não vem aqui falar amém. Então, né? Porque é necessário... Ou seja, cada um tem o seu limite. Isso que é importante. Cada um tem que conhecer o seu cônjuge e não achar que isso é um desamor. Não. Que isso é uma falta de carinho. É ter o conhecimento um do outro para perceber até onde quem está comigo é sociável. Isso. E quem não é. Né? Porque, por exemplo, no nosso caso, quanto importante foi entender a sua necessidade de estar com gente, de estar falando, de ir na reunião de síndico, na reunião do grupo de condomínio, participar da eleição de quem vai ser o presidente do XPTO, da garagem, de ir no aniversário de todo mundo. Assim, é lindo de ver agora, depois de 40 anos, né? Então, é legal, mas a gente teve que se aprender, né? Mas é isso, vamos isso aí. fechando. Então, o que a gente pode dizer para essa galera? Que em briga de marido e mulher, você só dá autorização para colocarem a colher se você deixar. E outra, não seja você a colher. Deixe que as pessoas batam a porta antes de entrar. Nunca entre numa porta que não seja aberta para você. Essa é a dica que eu posso deixar. E galera, muito obrigada por ficar até o final. Não se esqueça de se inscrever. Até o próximo episódio e um beijo. Um beijo grande. Tchau, gente.